Como é que você está? Vamos continuar a nossa série. Nós estamos aprendendo sobre soteriologia, que é o processo da salvação. Nós vimos no outro vídeo o que era a eleição, ou o que é a eleição. A eleição é aquela escolha de Deus, aquele ato de Deus tomar a iniciativa e escolher. O mesmo verbo para a eleição nós vimos também que é chamar. Quando Deus chama, Ele está fazendo nada mais nada menos que elegendo, que escolhendo. Agora, a outra grande palavra que nós temos no processo da salvação e que nos ajuda a entender o que Cristo fez por nós e o que Cristo executou na cruz do Calvário por nós, a outra palavra então seria a regeneração, que numa sequência lógica, ela é o segundo ato que Deus ele fez por nós. Após Deus nos chamar, após Ele nos escolher, eleger, predestinar, nós temos esses termos sinônimos aí, você pode ver o processo continua na regeneração. O que é regeneração? Então, queria que você lesse o texto de Efésios 2 e 1, quando o apóstolo Paulo vai dizer: Ele vos deu vida, e Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz isso então, né? E Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, quando Paulo usa essa palavra, ou esse trecho, esse verbo, né? Ele vos deu vida, toda essa frase construída pelo apóstolo Paulo, todo esse período construído pelo apóstolo Paulo, nada mais nada menos é o que nós chamamos de regeneração. Ele vos deu vida. Então, o que é a regeneração? É o ato de Deus nos dar a vida, é o ato de Deus nos vivificar. Em outras versões, inclusive, o apóstolo Paulo, em outras versões vai aparecer assim, né? E Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A ideia é justamente essa. Ele vos deu vida, ou seja, vocês estavam mortos espiritualmente. E aqui é um ponto importante a gente destacar o processo da regeneração. Assim como o processo do chamado, ou seja, da eleição, é um ato de Deus, e somente de Deus, o homem não pode por si só dizer que quer a Deus, se Deus não disser que o quer primeiro. A mesma coisa acontece na regeneração. O homem, ele estando morto espiritualmente, ele não consegue tomar nenhuma atitude de ir até Deus, pois ele está justamente morto, ele está inerte à vontade de Deus, às coisas espirituais, ele está inerte àquilo que Deus provê para ele no sentido de salvação. Então é necessário que Deus ele dê vida a este homem, que Deus ele vivifique este homem, e só pode ter vida quem está morto. Por isso o apóstolo Paulo diz aos cristãos que estavam em Éfeso: e Ele vos vivificou, estando vós mortos. Então o ato de dar vida é porque a pessoa, então no caso aqui, o escolhido de Deus, ele estava morto espiritualmente. Então quando Deus escolhe, é necessário que Deus dê vida, porque Deus escolheu pessoas mortas mesmo. Quando nós estávamos em nossos pecados, estávamos mortos, né? Então Ele nos deu vida. Nós não nos vivificamos, nós não nos percebemos mortos. Não, nós só nos tomamos a consciência de que estávamos mortos porque Ele justamente deu vida. Agora, a regeneração ela podia ser definida como gerar novamente, gerar de novo, nascer de novo. E aí é o outro termo usado nas Escrituras para regeneração. Não sei se você recorda do encontro de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 de João, onde tem aquele texto famoso das Escrituras, quando Cristo diz ao fariseu, né, ao mestre da lei Nicodemos, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes de Cristo chegar a essa conclusão, Cristo diz a Nicodemos, entre os versos 1, verso 3, 4, 5, 6, por ali, ele diz a Nicodemos o seguinte: Nicodemos, vos necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver e entrar no reino de Deus. Então, essa ação de vivificar, de regenerar,
de nascer de novo, do novo nascimento, ela é necessária para que nós entremos no céu, para que nós entremos na presença de Deus. Então presta atenção, porque esse processo de regeneração, ele necessariamente deve fazer parte da vida cristã. Não existe pessoas indo à igreja, frequentando a igreja, como eu falei no primeiro vídeo sobre a eleição, de pessoas lotando a igreja sem saber o que aconteceu com elas, ou muitas delas não sabem nem o que estão fazendo lá, né? Mas nós precisamos saber que essa ação ela é necessária em nós. Nós precisamos ser vivificados. Então a expressão regeneração, ela é a mesma coisa que novo nascimento, gerar novamente, nascer de novo. Essa expressão então é necessária para aqueles que dizem-se cristãos. O novo nascimento, ele é condição para você entrar no reino de Deus, para você entrar nos céus. E o que é esse novo nascimento? O novo nascimento, ele é esse primeiro ato de Deus e é uma mudança radical. O novo nascimento, ele dá a ideia de que que você morreu. Você estava morto espiritualmente, Deus te deu vida, Deus nos deu vida, e agora aquele velho eu, aquele morto que estava lá atrás, ele precisa ficar lá atrás. Este processo, então, ele vai começar a se dar a partir da regeneração, né? Quando Deus te deu vida, você começou esse processo. Esse novo nascimento, ele é espiritual. Não é um nascimento, obviamente, um nascimento físico, marcado pela presença material do nosso corpo e etc. e tal. Não. O novo nascimento, ele é espiritual. Ele parte, é uma mudança, um processo radical que parte de dentro para fora. Não é um processo que acontece no corpo. E aqui uma ressalva para algumas pessoas que acham que por estarem na igreja, que acham que por começar uma mudança de vestimenta, do modo de falar, por ter deixado alguma prática ali, algumas igrejas até exigem que você pare de usar alguns certos tipos de roupa, que parem de frequentar certo tipo de lugares, né? Que parem de praticar algum tipo de esporte, que pare de usar algum objeto, né? E etc. Tal. Então as pessoas se colocam dentro de um estereótipo exterior, dentro de algo que está visível, e elas começam a se chamar de cristãs. Mas é um perigo, porque o novo nascimento ele é justamente o oposto da mudança externa. Porque os fariseus viviam externamente e eram homens piedosos. Mas Cristo diz justamente a um fariseu, a um homem que aos olhos da sociedade era um homem infalível, era um homem perfeito, um homem piedoso, um homem santo, como Nicodemos, né, mestre da lei. Mas Jesus diz a Nicodemos, que externamente era um homem admirado pela população, admirado pelos seus, mas é justamente esse tipo de mudança que o reino de Deus exige. Não é uma mudança externa, mas é uma mudança de dentro para fora. Por isso que o novo nascimento, a regeneração, ela é uma mudança espiritual, é um novo nascimento espiritual. Você se torna uma nova pessoa, não por algo produzido externamente, né? Mas por uma mudança de dentro para fora. Obviamente que algumas coisas externas necessariamente terão que mudar, como o tipo de vestimentas, né? Isso é o processo da santificação que nós vamos falar. Mas o processo da regeneração é uma mudança que se dá de dentro para fora, tá bom? Então espero que você tenha entendido aqui, fazer vídeos curtos para você, para nós absorvermos bem. O que é a regeneração, então? É a sequência lógica, a consequência da eleição. Deus ele elege, Deus ele chama, Deus ele escolhe, Deus ele predestina, mas ele precisa dar vida a esse ser, porque aquele que ele chamou está morto. Por isso que ele precisa que você seja regenerado. Então assim como todos os outros passos da salvação que nós vamos ver, e nós começamos a ver a eleição, a regeneração também é um ato que depende de Deus e nunca, jamais depende do homem. Tá bom? Deus te abençoe. Eu te espero ali na Igreja Comunidade Evangélica da Graça para a gente aprender mais pessoalmente, conversarmos um pouco mais sobre esse processo na nossa classe de novos membros, discipulado, todas as quintas-feiras a partir das 19 horas, nos cultos domingo também, a partir das 19 horas, e no culto nas quartas-feiras à noite, a partir das 19 horas também,
culto de ensino. Nós estamos expondo ali a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilha aí o vídeo. Deus te abençoe.